Olá, eu sou o William Pessoa, sou seu professor e hoje vamos iniciar uma nova série de vídeos, né? Com a parte agora então do concurso especial Banco do Brasil, na parte então de escriturário, né? Então vamos aqui trabalhar com a parte então de matemática e com a parte de raciocínio lógico, tá? Lembrando então de vocês então se inscreverem, curtirem e compartilhar esses vídeos, né, para que mais pessoas que forem fazer então esse concurso desse ano, né, do Banco do Brasil, possam então poder ter a chance, né, de estudar com a gente aqui também, ok? Então, hoje eu selecionei aqui para vocês 4 questões que foram da prova de 2012, né, dessa parte então de escriturário no Banco do Brasil, né, lembrando que a banca que está realizando então essa prova é a Fundação Sesgran Rio, tá? Então vocês podem fazer a inscrição ainda no site da Sesgran Rio, tá? E a prova, lembrando que é nível médio, tá bom? Então vamos iniciar aí as nossas questões. Vamos lá, questão então de número 1, que foi então da prova de 2012, tá? Diz o seguinte: no Brasil, quase toda a produção de latas de alumínio é reciclada. As empresas de reciclagem pagam R$ 320 por 100 kg de latas usadas, sendo que 1 kg corresponde a 74 latas. De acordo com essas informações, quantos reais receberá um catador ao vender 703 latas de alumínio? Então, ele já nos dá aqui alguns dados, né, que vamos separar aqui em amarelo, onde ele diz que as empresas então pagam aí R$ 320, né, por quilo. Então, por cada 100 quilos, né? Então, por cada 100 quilogramas, tá certo? E o outro dado também nos fala que 1 quilo de latas corresponde a 74 latas, né? Então, 1 quilo, né, corresponde a 74 unidades de latas amassadas, tá certo? Então ele quer saber, de acordo com essas informações, né, quantos reais, né, quanto será então o pagamento, né, de um catador que vender então 703 latas. Então, nesse caso aqui, vamos ter que fazer aqui aquelas regrinhas de 3, né? Então, nossa primeira regra de 3 que nós vamos fazer aqui vai ser correspondente a quanto equivale então 1 quilo, equivalente à quantidade de quilos, que equivale então a 703 latas. Então vamos achar a relação em quilos primeiro, né? Aqui, ó. Relação em quilogramas, tá? Então a gente sabe que aqui vamos botar quilos e latas, né? Que é o que a gente quer. Então a gente sabe que 1 quilo equivale a 74 latas. Então X quilos equivale a quantos? No caso, 703 latas que a gente quer, né? Então só multiplicar cruzado. Então vamos ter aqui que 74x é igual a 703 vezes 1. Então x vai ser quanto aí? Fazendo essa conta, vamos ter aí que 905 quilogramas. Certo? Então 905 quilos, 9,5 quilos, então equivale a 703 latas. E agora quanto eu vou receber, né, por esse valor? Então nós vamos fazer uma outra regra de 3. Agora fazendo então valor a ser pago, né? Então valor a pagar, valor a receber no caso, valor a receber. Então se aqui eu vou botar então quilos e reais, tá? Então se 100 quilos
equivale a 320, 9,5 equivale então a x reais, certo? Multiplicando e cruzado, vamos ter então aqui 100x igual a 320 vezes 9,5, portanto x vai ser igual, fazendo então essa conta aí, 320 vezes 9,5 vai ser 3.040 sobre 100. Portanto, então x vai ser igual a R$30,40. Então, esse é o valor que o catador vai receber por vender, então, 703 latas de alumínio, gabarito aí, então, essa questão número 1 é o item E. Certo? Fácil, né? Tranquilo, né? Sem nenhum mistério. Então, vamos à questão de número 2. Número 2 aí, vamos lá a ela. Número 2 diz o seguinte: numa pesquisa sobre acesso à internet, 3 em cada 4 homens e 2 em cada 3 mulheres responderam que acessam a internet, acessam a rede diariamente. A razão entre o número de mulheres e a razão de homens participantes dessa pesquisa é nessa ordem igual a 1/2. Que fração do total de entrevistados corresponde àqueles que responderam que acessam a internet todos os dias? Então, aqui, ó, ele quer saber a fração, ó, fração. Então, por isso que a resposta está em fração. Então, vamos separar. Então, ele quer saber fração, né? Fração de quem? Do total de entrevistados, que corresponde àqueles, né, que responderam todas as entrevistas, né? Então vamos lá, vamos separar os nossos dados aqui. O primeiro dado diz que 3 em cada 4 homens, então eu vou botar 3/4 de H, né? Então o H vai ser correspondente a homens, e 2 em cada 3 mulheres, então vai ser então 2/3, tá? De M responderam que acessam então a internet diariamente, né? Diariamente, tá certo? E nós sabemos que a razão entre o número de mulheres com o número de homens é igual a meio, né? Que o problema nos dá ali. Então, daqui que a gente pode tirar, né? Daqui a gente pode dizer que nós temos, então, duas variáveis aí, né? Daqui, então, a gente pode dizer, multiplicando aqui em cruzado, ó, que um homem é equivalente, então, a cada 2 vezes a quantidade de mulher, né? Então, para cada homem, então, a mulher é o dobro, certo? Então, daqui a gente já tem essa relação aqui, tá bom? A gente pode tirar também da soma do total geral, né? Do total de entrevistados. Então, vou botar aqui, ó, total de entrevistados. Vou botar, então, TE, que significa total de entrevistados, tá? Que vai ser, então, a soma de homem mais mulher. E temos aqui o total que acessa a internet. Então, vou botar de TI, né? Vou chamar aqui de TI. Esse TI, então, vai ser o quê? Vai ser essa soma daqui de cima, ó. 3/4. Deixa eu botar aqui no lado, que aí fica mais fácil para a gente averiguar. Para a gente visualizar. Então, aqui vou chamar então de TI igual 3/4 de homem mais 2/3 de M, tá bom? Aí eu vou usar esta relação aqui que a gente pegou aqui no início, né? E eu vou substituir então nessa relação de TE.
Então, substituindo na relação ali em TE, então vou ter TE, vai ser igual a, o ômega equivalente a 2m, então vai ser 2m mais m, e vai dar então 3m, tá? Vamos guardar essa informação. Agora, fazendo aqui na parte do TI. TI, né? Tô colocando tudo em função de M, tá? Que é a parte, então, de mulheres, tá certo? Então, vamos lá. Então, 3 quartos, substituindo H, equivalente a 2M, né? Isso aqui depois a gente vai multiplicar, mais 2M sobre 3. Fazendo então essa multiplicação aqui, eu vou ter 6m sobre 4 mais 2m sobre 3. Tá? Agora então fazendo o nosso MMC, né? Entre 4 e 3 é 12. Então aqui é 3, aqui é 4. Então vai ser 18m mais 8. Então aqui, fazendo então essa conta, vai ter 26m sobre 12. Tá bom? E aí, então, fazendo a simplificação, dividido tudo por 2, dividido por 2. Então, temos que TI vai ser igual a 13m sobre 6. Tá certo? Então, ele quer saber agora a fração correspondente, então, àqueles que acessam a internet todos os dias. Então, o que a gente vai fazer? Como a gente já achou a parte então, dos entrevistados e tem a relação também geral, deixa eu apagar então aqui. Então, eu vou fazer uma razão. Essa razão, então, vai ser, né, no caso, essa fração vai ser a razão de TI, né, do total de que acessam a internet sobre o total de entrevistados. Então, essa razão vai ser, então, 13m sobre 6 divididos por 3m. Tá? Então, fazendo a conta aqui, né? A divisão de fração, a gente repete a primeira. E ele multiplica, então, pelo inverso da segunda. Cortando o m. Então, vou ter aqui 13/18. Então, essa aqui é a nossa resposta. Gabarito, então, aí dessa questão número 2 é o item C. Né? Uma questão mais ou menos um pouquinho mais trabalhosa, né? Porque tem que trabalhar, então, com essas variáveis aí, mas nada que não seja tão difícil trabalhando aí com a questão então, de razão, né? Razão em proporção aí. Tá bom? Vamos agora, então, para a questão de número 3. Na questão de número 3, diz o seguinte. João tomou um empréstimo de R$900 a juros compostos de 10% ao mês. 2 meses depois, João pagou R$600 e um mês após esse pagamento, liquidou o empréstimo. O valor, então, desse último pagamento foi em reais aproximadamente. Então, ele quer saber aqui o valor que foi pago, né? No último mês. Então, vamos lá. Ó. Nós temos os seguintes dados, né? Vamos separar aqui, ó. Ele fala que o problema, inicialmente, fala, ó, juros compostos. Então, vamos atentar aos juros compostos. E nos fala também o tipo da taxa que é, né? Que é a taxa ao mês, né? Então, aqui nós já temos já 2 dados. Outro dado também que ele nos fala aqui em juros compostos, então é o capital inicial, né? Que é o C, que é R$900, né? Então, vamos lá. Então, aqui, vamos botar o C igual a 900, tá? Ele fala também da taxa, que a gente vai chamar então de I, que é igual a 10%, tá?
fala que é juros compostos, né? Que eu já selecionei aqui. E ele fala que depois de 2 meses, então nosso tempo vai ser igual a 2 meses. Ele pagou então o valor de R$ 600, tá? Isso aí depois a gente vai usar, tá bom? E ele quer saber o valor do último pagamento, tá bom? Então vamos lá. Juros compostos. Qual é a fórmula que nós vamos usar em juros compostos? A fórmula de juros compostos, a gente vai usar então M, que é o montante, o C, que é o valor inicial, né, capital inicial, mais 1 vezes 1, né, 1 mais I, que é a taxa, e o elevado a T, que é o tempo, tá bom? Então, o montante aqui vai ser R$ 900, 1 mais esse I. Eu já vou substituir aqui por 0,1, né? Então, 10% equivale a 0,1. Então, aqui vai ser 0,1. E o T equivale, então, a 2. Fazendo a conta aqui, vou ter 900, 1,1 elevado a 2. Tá? Então, vamos continuando a conta. Vamos ter, então, 900 vezes 1,1 ao quadrado. Vai dar, então, 1,21. Então, fazendo essa continha aí, eu vou ter no total final aqui, né, do montante, de R$ 1.089. Tá? Então esse é o valor do montante que vai ser então nesse período de 2 meses aí que ele pegou o empréstimo, né? Sendo que ele fala que ele já pagou então R$ 600, né? Então pagou R$ 600. Então o total aqui, então vou utilizar o T igual a 1.089 menos R$ 600, que é o valor que ele já pagou, né? Então, fazendo essa conta, temos então R$ 489 que ele ainda está devendo. Então, esse valor que ele ainda está devendo. Tá? Porém, ele passou mais um mês. Então, ele quer saber o último pagamento que foi dado, né? Ele fala aqui que depois, aqui ó, um mês depois, aqui ó, presta atenção, ó. Ele fala que depois, ó, um mês após esse pagamento, liquidou o empréstimo. Então, virou mais um mês. Então, como virou mais um mês, então vamos multiplicar este valor que nós achamos aqui, né, de 489 por 1,1, né, que é a taxa. E aí vamos ter o valor aproximado aqui das alternativas, né? Vamos ver aqui depois. Então, deixa eu mudar a cor aqui. Então, o valor final, que eu vou chamar de F, tá? Vai ser, então, 489 vezes 1,1. Fazendo essa conta aqui, eu vou ter, então, o valor de R$ 537,90. Tá, mas ele quer o valor aproximado aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu até botar de outra cor aqui, ó, verde. Então, valor aproximado. Então, o valor aproximado a R$ 537,90. Quem é? É R$ 538, né? Gabarito, então. Item E. Certo? Tranquilo? Né? Só ter atenção a hora de ler a questão aí, né? De separar todos os dados, né? Que não tem erro. Tá certo? As provas assim não tem muito mistério aí, não. Tá bom? Só você ter atenção na hora de você ler e interpretar cada questão. Por isso que eu tô fazendo esse passo a passo aí, né? Para vocês poderem interpretar comigo e acompanhar aí como resolver cada questão aí. Tá bom?
Vamos seguir então para a última questão de hoje. Diz o seguinte: nós temos então um gráfico, está aí embaixo, né? Mas eu copiei a questão, né? Então diz o seguinte: o gráfico, né, os gráficos, né, representam dados sobre a produção e a reciclagem de lixo em algumas regiões do planeta. Baseando-se nos dados apresentados, qual é, em milhões de toneladas, a diferença entre as quantidades de lixo recicladas na China e nos Estados Unidos em um ano? Então ele quer saber aqui, ó, diferença entre as quantidades de lixo recicladas na China e nos Estados Unidos. Então a gente pode esquecer aqui nesse gráfico a União Europeia, a gente esquece, e aqui a gente esquece a União Europeia. Pode esquecer, pode riscar, porque isso aqui é a diferença entre a China e os Estados Unidos, tá? E ele quer saber em milhões de toneladas, olha só. Milhões de toneladas aqui, ó. Tá? Importante. Milhões de toneladas, tá? Para a gente saber isso, como é que a gente vai fazer? Então, nós temos aqui no gráfico, dois gráficos, né, que representam aí a parte, então, da produção e da parte de reciclagem, sendo que a parte de reciclagem está em porcentagem. Para isso, então, a gente vai ter que transformar, pegar, então, a relação dessa porcentagem com a produção, né? Então, a gente vai fazer, então, aqui, ó. Antes, vamos botar aqui, ó. Diferença China menos o A, para a gente saber o que a gente está fazendo, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar aqui os dados da China. China então tem 30% reciclado de 300 de produção, tá certo? Então vamos botar aqui, vai ser então 30% de 300. Já os Estados Unidos, por outro lado, então tem 34% de reciclado de 238 de produção, tá? Só isso. Agora é só a gente fazer então a nossa conta. 30% de 30% de 300, desculpem, vai dar quanto aí? 90, né? Só a gente pegar então aqui, ó, 330 sobre 100 vezes 300. Lembrando que o D em matemática é multiplicação. 34 sobre 100 vezes 238. Então aqui, ó, cortando os zeros aqui, cortando os zeros aqui, então vou ter 90. E aqui fazendo a conta, eu vou ter 80,92. 80, isso, 92. Então vai ter 80,92. Então fazendo essa diferença entre a China e os Estados Unidos, então eu vou ter aqui 9,8. Tranquilo, né? Gabarito então aí, item A. Olha aí. Tá certo? Então nosso gabarito de hoje fechando aí, item A. Então lembrando aí, né, que essa é a nossa primeira série então de questões, né, do concurso aí, então, Banco do Brasil para escriturário, tá? Que a prova então deve ser realizada, se não me engano, em abril. E eu peço então sempre aí de vocês aí estarem se inscrevendo, curtindo e compartilhando esses vídeos para que outras pessoas que vão fazer também essa prova esse ano possam estar estudando junto com vocês também. Também vou fazer aí
Continuando então essa série de vídeos, né? A próxima nossa aula vai ser então sobre a parte de raciocínio lógico, que também cai aí então nessa prova de escriturário, tá bom? Então agradeço pela atenção, nos vemos então na próxima aula.